Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 4 de agosto. Voltando aqui a produzir essa análise de fechamento do pregão. O Kaique está fazendo mais isso aqui, mas é um prazer aqui estar fazendo essa avaliação do Ibovespa. Poderia ser num dia melhor, né? Num dia que o Ibovespa subisse aqui. O Kaique deixou aqui para eu falar do Ibovespa caindo 0,9% basicamente nesse pregão, arredondando, e ainda gerando um sinal de reversão de dois fundos, de duas sinalizações de fundo. E aí, o que isso significa, né? O que isso tende a trazer para a gente aí para os próximos pregões na próxima semana? É isso que eu vou falar aqui com vocês. Lembrando, eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e lembre-se sempre de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha aqui para essa análise de fechamento do pregão. Vou rodar aqui a vinheta e na sequência a gente começa a fazer essa análise que eu vou atender diversos pedidos que vocês enviaram aqui. Eu estou atendendo praticamente todos, não todos, né? Porque eram muitos ativos, mas eu peguei uma lista bem extensa das ações que vocês solicitaram aqui nos comentários da última análise de fechamento do pregão para abordar nesta análise. Então vamos juntos após a vinheta. Aproveita esse momento da vinheta para deixar seu like, seu joinha. Então vamos lá, vamos falar aqui do Ibovespa, dessa queda de hoje, sendo mais exato, 0,89%. Eu comentei aqui antes da vinheta que o Ibov ele reverteu a sinalização de dois fundos anteriores. O primeiro aqui, quando gerou um fundo em cima dessa região aqui de suporte, em azul, esses topos anteriores. E o segundo, sinalização de alta, foi de novo, como bateu nessa região, bateu em cima da média, se sustentando em cima da média, gerou sinal de alta. Eu até falei assim, momento importante. Falou assim, onde, Dalton? Lá no meu, que é no thread, né, que eu coloco lá no meu perfil no Instagram, eu publico lá e coloco nos meus stories diariamente uma avaliação escrita ali do Ibovespa, uma análise escrita do Ibovespa e também do dólar. Então aqui eu cheguei a comentar, um momento importante para esse pregão, porque era o momento que o Ibov tinha para poder gerar um sinal de alta e ter um movimento de subida. E ele gerou esse sinal de alta no pregão de ontem, mas com fraqueza, com fechamento lá embaixo, mais próximo da mínima, o que aumentou a chance do Ibovespa, dentro do que até escrevi ontem à noite, do Ibovespa reverter esse sinal dos dois fundos que foram gerados. Terminou acontecendo no pregão de hoje, a reversão, a perda da mínima desses fundos, e isso aumenta a probabilidade do índice vir para cá. O que reforça mais essa chance? O Ibov na segunda-feira oscilar abaixo dessa mínima. O que reverte essa chance? É o Ibovespa na segunda-feira gerar um candle de alta e, logicamente, ou superando essa máxima, ou fechando próximo aqui, ou seja, um candle mais de força de alta, e na terça-feira superando essa máxima. E aí a gente teria realmente uma expectativa do Ibov ir um pouco mais acima, mas a informação deixada pelos investidores aqui, pelo índice Bovespa, que representa a média de comportamento das 84 ações aí listadas mais pesadas dentro da nossa bolsa, representam uma expectativa mais baixista nesse momento. É algo como um pivôzinho de baixo, um topo duplo, que a gente pode fazer justamente essa projeção aqui de queda. Onde vai bater essa projeção? Na região do 116,490, que a gente pode ver que vai coincidir com esse fundo, com esse ponto, com esse ponto, com esse ponto. Então, desde essa região mais testada aqui, de menor fechamento, até essa região aqui, ou seja, um patamar de 117,425 até a região do 116,680, 116,560, que vai junto aqui dos 490, é a região de suporte mais relevante para o índice Bovespa após essa sinalização de baixo. Lembrando, para gerar sinal contrário, gerar uma expectativa de subida, precisa fechar um candle bom de alta na segunda, fechando para cima da média e na sequência gerando nova máxima. Seguindo aqui para falar, lembrando só que no gráfico semanal, ó, mais uma semana, vou até ampliar aqui o gráfico, ó, mais uma semana que o Ibovespa testa topos anteriores, rompe aqui e não consegue fechar acima. Então, por enquanto, ainda com a chance, tem um vídeo lá que eu até comentei o cenário do Ibovespa, que a chance de poder não ir muito longe,
Mas se ficar também aqui enrolado aqui desse jeito, ou seja, vai caindo, mas não cai tanto, aí aumenta a chance da gente ter um rompimento mais relevante de toda essa região e aí buscar a máxima histórica lá de 2021. Seguindo aqui para falar agora, deixa eu deixar aqui no semanal, falar agora de mini índice, rapidamente aqui, o mini índice gerando a perda também dessa região inteira, aumentando a probabilidade de vir aqui embaixo. Deixa eu só tirar esses níveis aqui de preço, de linhas, né? E deixando essa caixinha aqui, que é uma região de suporte, assim como eu já marquei lá no Ibovespa. Olhando para o gráfico aqui, vou deixar um gráfico de 60 minutos, dá para perceber o quê? Que veio aqui e gerou um pivô de baixo. Beleza. Por enquanto, o viés é de baixo. Veio aqui testar o suporte e conseguiu se recuperar, mas não conseguiu manter-se acima das médias. Foi lá, volta para baixo e perde essa mínima. Qual a expectativa maior? Que após essa nova perda de mínima, que aconteça algo assim, ó. Ou seja, que venha para baixo, expectativa para baixo. Pode, inclusive, abrir caindo já na segunda-feira, apoiando mais a operação na ponta vendedora de day trade. Então, o viés é de baixo. Para buscar a operação de compra, o ideal seria realmente um fechamento um pouquinho mais relevante aqui para cima, uma sinalização de alta aqui em cima dessa região que já houve um teste forte e a subida. Então, é mais provável acontecer isso? É menos provável, mas acontecendo um fechamento de uma primeira hora, uma meia hora de pregão vindo aqui um pouco mais para cima, principalmente dessa região de fundo, dois fundos anteriores, essa aqui, reforça a chance de ter um movimento de subida, e aí sim a gente focaria mais em operação de compra de day trade na segunda-feira, no início da segunda-feira. Mas, enquanto isso não acontecer, ou se proporcionar lá no pregão de segunda-feira um sinal de baixa aqui, num gráfico de 30 minutos principalmente, a gente olharia um pouco mais para a ponta vendedora, e lembrando, 8h45 estaremos juntos aqui na segunda-feira. No dólar, o dia de hoje, na zona de resistência que ele tem aqui inteira, ó, nessa zona de resistência que ele tem aqui, dessa região de topo, deixa eu até tirar aquela questão do ajuste, que é esse aqui, ó. Essa região aqui é uma região inteira de resistência. Vou tirar essa caixinha aqui, que é isso aqui, ó. Essa região do maior fechamento até a máxima é uma região de resistência. O patamar que o dólar já testou, hoje foi um grande candle de baixa, um movimento longo de subida. O fato é que se a gente comparar esse movimento de subida, lembrando, o índice do dólar, deixa eu ver se eu estou com se eu estou com o TradingView aqui aberto para mostrar aqui para vocês aqui, ó, o índice do dólar no gráfico diário. Deixa eu tirar isso daqui também. No gráfico diário, dá para perceber o quê? Que ele já veio de um movimento de subida mais longo. Hoje gerou um topo. A gente teve o dólar caindo aqui também frente ao índice do dólar. Ele tem vários pares de moeda aqui, ó, vários pares de moeda, que é o índice DXY, sendo que o que tem maior peso nesse índice é o euro-dólar, o euro contra o dólar, que hoje subiu, ou seja, significa dizer que o dólar perdeu força contra o euro, assim como o dólar perdeu força hoje contra o real. Então aqui tem mais ou menos 50% a 52% de participação, então é um peso maior aqui em cima desse índice. Mas tem aqui principalmente Libra, tem um peso bom, o Iene tem um peso também relevante, mas o fato é que o dólar, o índice do dólar, o dólar se valorizou bem nas últimas 3 semanas comparado às principais moedas no mundo. Aqui nós tivemos o quê? No gráfico semanal, é a primeira semana que o dólar se valoriza, depois de 3 semanas de queda, que se valoriza contra o real. Só que foi realmente um movimento mais relevante de subida, comparado lá fora. E aí, olhando para esse movimento mais relevante, olha só o quanto subiu em relação às candles anteriores, olha quantas máximas foram superadas aqui para trás. Isso representa força por parte dos compradores e, consequentemente, enquanto não gerar nada tão, por exemplo, segunda-feira já gera um candle mais relevante e vai reduzindo essa expectativa de subida. Mas aí o caminho mais provável seria alguma correção ou lateralização, correção no tempo ou no preço, para ter um outro movimento que venha a romper e anular a tendência de baixa. Ou seja, pegando os movimentos principais aqui, ó, seria isso aqui. Então, para anular a tendência de baixa no dólar, ele precisa romper essa máxima aqui, que está localizada nos 4.973,5. Olhando especificamente para o próximo pregão, pregão da segunda-feira, gráfico de 60 minutos, dá para perceber o quê? O movimento, pegando os últimos movimentos, da tendência de alta aqui, ó, algo assim. E aí, o que aconteceu? Um movimento de baixa, rompe o fundo anterior, corrige aqui e está terminando aqui, ainda tem o fechamento, ainda está cotando aqui, dá para perceber que está cotando, um possível sinalização de topo descendente.
a favor do que? Do candle de baixa dessa sexta-feira. Então, aumenta a probabilidade, se abrir caindo na sexta-feira, desculpe, na segunda-feira, perdendo a mínima desta última hora de pregão, reforça o cenário para trabalhar o quê? Mais na venda, tentando pegar um movimento para o fechamento aqui desse gap de alta. Pegar até uma projeção de baixa, primeiro a projeção do último movimento de subida, a gente teria uma expectativa do dólar vir a fechar aqui esse gap, testar esse topo anterior, lá nos 843, o gap está nos 838. E se formos trabalhar com a projeção de baixa, se ocorrer essa projeção de baixa na segunda-feira, a projeção apontaria para o 793. Então temos duas projeções. A primeira aqui que já está sinalizada e a segunda que seria lá no 793 de 822, depois 793, se confirmar o pivô de baixa, se ocorrer aqui a oscilação para baixo dos 870,5 a partir de segunda. Não, se não acontecer isso, se o dólar abrir aqui subindo, vindo para cima dessa região aqui, aí a gente olha para a compra. Se ele conseguir aqui abrir subindo na segunda-feira, vindo para cima no patamar de 900, arredondando aqui para 4.900, sinalizações de alta acima desse patamar, a gente foca mais em compra de day trade. Então, lembrando, 8h45, a gente está aqui junto, ao vivo, até as 12 horas lá na segunda-feira. Seguindo para falar aqui do DI. DI no dia de hoje apresentou aqui um 0,29 de queda, lembrando com a tendência do DI de baixa. O que muda a tendência do DI? Subida para romper essa máxima aqui, a região dos 10,70. Gráfico semanal, que está aqui do lado, eu vou pegar até o mensal, que é um mais longo, está dentro de um movimento aí mais longo de queda, onde temos aqui uma região de suporte, a região de fundo aqui anterior. Região essa está localizada nos 10,60 até os 10,24. E se olharmos para um gráfico semanal, é essa região aqui assim, ó. Então, DI nesse momento está numa região importante de suporte, mas já tem um sinal de subida, de ter alguma repique de alta? Não, ainda não. Gerou foi um gap de baixo. Então, para realmente ter um cenário mais de ter no curto prazo uma tendência de alta, uma reversão para ter algo mais positivo para cima, precisa primeiro quebrar uma sequência negativa, voltar para cima dos 10,70. Enquanto isso não acontecer, segue apontando para testar o suporte mais baixo, que está aqui desde o patamar dos 10,24 até um gapzinho ali nos 10,20. Essa região aqui assim, ó, mais testada. Então, esse seria o caminho mais provável enquanto não gerar no gráfico diário uma reversão dessa tendência atual de baixo. Seguindo para os próximos ativos, Petrobras. Dia de hoje, queda de praticamente 3%, voltou a fechar abaixo da média, a ação está andando mais de lado aqui. Está até mais forte que o Ibovespa, né? Que se a gente pegar, o Ibovespa estava andando de lado no diário, mas perdeu já essa mínima aqui. Mas ela não perdeu ainda, fechou abaixo da média, perda da mínima do pregão de hoje aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Qual a tendência de curto prazo na Petro? Para mim, indefinida. Porque ela subiu, ganhou força, bateu aqui na resistência, travou na resistência, ó, um movimento aqui mais curtinho dela está fazendo isso aqui. Então está indefinida. O que gera a possibilidade até de compra, de swing trade, de algo mais relevante aqui, é essa ação conseguir romper essa região. Dependendo da forma que romper também. Tá? Ou seja, se já na segunda-feira vier um candle aqui fechando assim, beleza, aí aumenta a probabilidade de romper e fazer nova máxima histórica nesse ativo. E lembrando que se romper os 31,22 na segunda, ela retoma a tendência de alta de curto prazo, pelo gráfico diário. Então isso é importante ressaltar. No semanal dá para ver que a ação está dentro ainda de um viés mais positivo, só que o movimento de subida aqui começou até forte, perdeu um pouquinho de força. É igual o Ibovespa lá, né? 2 candles deixando sombra superior, a Petro sem conseguir ainda romper de novo essa região aqui. Estou no ajuste aqui, voltar com ajuste, tá? É isso, ó. A Petro veio, bateu aqui nesse patamar e ainda sem conseguir romper essa máxima aqui. Então é um ponto importante para a Petro, está dando um movimento de alta, perda da mínima dessa semana no 29,74, aumenta a probabilidade de ter um movimento para baixo, fazer uma correção no tempo, principalmente desse último movimento de subida aqui, um movimento de subida de umas 7 semanas, a gente já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, então a gente pode ter mais uma semana aqui de lateral para aumentar a chance de subir, ou seja, perde essa mínima e na sequência romper a máxima aqui, aumenta a probabilidade de ter um outro movimento de subida na Petro. Quem tiver posicionado na ponta compradora, quiser trabalhar com stop aqui, é a perda dos R$ 29,32 se essa compra é de swing trade. A Vale 3
No dia de hoje, apresentou aqui uma alta de 0,07, enfim, estabilidade. Candle é de alta, mas é uma estabilidade em termos de fechamento. O que é que nós temos na Vale? A Vale fez aqui uma tendência de alta, aí depois ela vai, volta, perde o fundo anterior, ela anula essa tendência de alta, ela volta para baixo das médias, ela deixa essa sombra superior. Essa ação, se ela der uma patinadinha aqui, mais 1 a 2 candles aqui, gerar um topo descendente ou um pivô de baixa, seria uma possibilidade de trabalhar na venda com um caminho aqui livre para essa região de suporte. Então não é um ativo ainda que eu me interessaria por buscar a operação de compra, a não ser que retorne para cima dessa região aqui de topos anteriores, da média também, e gere sinalização de alta até no gráfico de 105 minutos, fundo ascendente, ou mesmo pelo gráfico diário. Desculpa, preferencialmente acima do patamar dos R$ 69,29. Seguindo para as operações que a gente tem em aberto aqui, foram operações que foram passadas pelo Kaique aí de Swing Trade. Tem uma compra que está em andamento, está no positivo, que é aqui da Ipera. Então o papel está acima do preço aí de entrada, sem nenhuma mudança. Qualquer mudança, lembrando, em termos de stop, de objetivo, acompanhe dentro do aplicativo DV Invest, app.dvinvest.com.br. Você pode também acessar pelo seu celular, seja Android ou iOS, celular ou tablet. Você pode acompanhar todas as nossas orientações em termos de recomendações de swing trade, em termos de carteiras, seja de fundo imobiliário, seja de ações, enfim, você pode acompanhar tudo lá dentro do aplicativo, fora os relatórios, né? Tá tendo uma série de resultados que estão sendo divulgados de empresas, então tá tendo vários relatórios lá dentro do aplicativo DV Invest, de análise fundamentalista, vários mesmo, assim, abordando praticamente todos os resultados que estão saindo. Então acompanha lá de perto, vai dar uma olhada nos relatórios, relatório bem sucinto, que acredito que você vai entender muito bem o relatório realizado ali pelo Renato Reis, nosso analista fundamentalista aqui, um dos analistas fundamentalistas da DV Invest. Seguindo depois de Ipera, Redditor tem uma posição de compra em aberto, essa está no preço abaixo da entrada, mas enfim, foi entrada ali até antecipada que o Kaique fez, com stop mais aqui para baixo. Lembrando, ela fechou, não conseguiu voltar para cima da média, fechou em alta hoje de 1%, mas não conseguiu fechar acima da média. O que é bom para essa operação que foi aberta pelo Kaique? Algum sinal de fundo aqui, ó. Para quem está de fora e quiser aguardar um sinal de fundo, superação da máxima desse candle ou um fechamento acima da média com nova máxima, também é outra alternativa de abrir uma compra em Redditor acima não, a favor ainda da tendência de alta desse papel pelo gráfico diário. Após isso, vou falar de Bradesco. Que beleza! Como diz o Milton Leite, e também pensando no contrário, né? Não é uma beleza essa queda. Queda de 6,65% é ruim, de maneira geral. Mas o fato é que, se olharmos para cá, como é que vinha subindo o Bradesco? Movimento todo travado. Como é que foi para cair? Mais limpo. Aqui estava até aqui com força, mas aqui já começou a falar que, opa, estou fraco para subir, estou com dificuldade. O que reforça a chance, eu não vou entrar comprando esse papel, ou trabalhar pelo menos com stop. Se sair dessa congestão para baixo, eu saio dessa posição. Então isso aqui, a perda dessa região seria um sinal de saída. Quem ainda tiver posicionado, quiser botar, não, quero botar um stop mais abaixo, seria abaixo dessa região de fundo, ou na perda dessa mínima. Ou se quiser também, vou aguardar um recuo, um gráfico 105 diário, para eu sair dessa posição e gerar um topo descendente. O fato é, seja pelo gráfico de 105 minutos, ou pelo gráfico diário, se eu acontecer topo descendente abaixo de algum nível de resistência, como por exemplo essa região de fundos anteriores, trabalharia mais na venda de curto prazo em cima de Bradesco, visto que a tendência nesse momento pelo gráfico diário já é de baixo. Já é de baixo se eu pegar um movimento mais curto, tá? Ou se eu pegar todo um movimento aqui mais longo, esse aqui, já é uma tendência de baixo. Fazendo a projeção de baixa menor, a projeção de baixa menor já foi atingida. O outro ponto de projeção lá na faixa dos 15, 14,96. Fazendo a projeção de baixa um pouco maior de toda a tentativa de subida, a projeção ficaria principalmente por volta dos 14,72. Expectativa aí de poder vir para baixo. BDC4, enfim, cenário de curto prazo revertido. Ela volta a trazer algum cenário, um indício de força para os compradores se retornar para cima dessa região de fundos anteriores, para cima da média móvel exponencial de 13 períodos também. Olhando agora para Magazine Luiza, MGLU3, engolfo de baixa no último pregão, fechamento forte abaixo da média e continuidade no pregão de hoje com queda de 3,16%. Papel que deu um indício ali que poderia se recuperar, só que se a gente olhar para um gráfico semanal aqui do lado, ó,
fez foi perder força onde? Na média. E na região de fundos que ela testou. Ó. Ela perdeu como suporte, passou a funcionar como resistência. Então, uma convergência de níveis de preço, onde entrou bastante pressão vendedora e aumentou a probabilidade de queda. Enfim, o cenário desse papel ainda é mais negativo. Falando ali em termos de topo e fundo descendente, é isso aqui, ó, continua com topo e fundo descendente. Então não vejo alternativa de compra para MGLU3, expectativa mais baixista para o papel. Assim como o Via 3, né, que também gerou um grande candle de baixa, foi lá testar lá a média no semanal e já perdeu força, já gerou a reversão do fundo ascendente, já praticamente ele traz um viés mais negativo de voltar à região de suporte aqui por volta dos de R$1 e, falando dos não, né? R$1,74, ativo em R$1,87 nesse momento. Então, o caminho mais provável para baixo no papel, na Via 3, via varejo, tendência de baixa de curto prazo nesta ação. Outro ativo, Prio 3, tendência de alta de curto prazo, deixou uma longa sombra superior, rompeu, congestãozinha pequena, correção pequena, não dá para exigir tanto para cima, projetando aqui, olha que beleza, ó, a projeção dessa caixinha aqui assim, ó, aqui para cima, tá onde? Nos 49 pila, bateu lá e perdeu força, atingiu a projeção, não que não vá subir mais do que isso, mas já atingiu uma projeção aí de alta. Quem tiver posicionado, tem a opção de hoje botar o stop para baixo do gap, que é acima das resistências aqui que podem funcionar como suporte, também um gap é um suporte, ou aqui abaixo dessa mínima, quem está posicionado. Ah, Dalton, mas eu queria um stop mais curto ainda, abaixo da mínima desse candle aqui, perdendo a mínima desse candle. Alternativa aí de posicionamento de stop nessa ação que está em tendência de alta em todos os prazos operacionais. 3R, dentro também de uma tendência de alta, veio aqui, proporcionou um fundo, possibilidade até de compra de swing trade, a ação foi lá e gerou pivô de alta. Tá bem. Olhando para o semanal, veio para cima nas médias, tentou cair e fechou bem. O importante é não voltar para baixo dessa região aqui. Quem está posicionado, quem já está comprado nessa ação, o stop mais bem posicionado seria aqui, sair da posição. Ah, tá em tendência de alta? Tá, só vou sair se ela der um indício de mudança dessa tendência. Seria se ela retornar para baixo dessa região. Ou se ela, depois de alguns pregões aqui, ó, eu aguardaria pelo menos, olha, uns 3, 6, mais uns 3 pregões aqui para fazer alguma mudança de stop. Né? Por enquanto, deixaria ele aqui embaixo mesmo, mais bem posicionado, para depois mudar aí mais uns 3 pregões na próxima semana para mudar esse stop. Azul 4. A ação vem dentro de um viés um pouquinho mais baixista nesse momento, o semanal ainda dentro de um processo de correção de toda essa subida aqui, está corrigindo, gerou um sinal de fundo, mas não andou. Logo na sequência, o fundo foi gerado já com o quê? Com fechamento da semana abaixo da média. Supera e gera o fechamento abaixo da média, não gerou o chamado ponto de retorno de alta. Botando até do lado de cá, não gerou o ponto de retorno de alta, que é o fechamento acima dessa máxima. E perdeu a mínima da semana passada. Então, por enquanto, ainda aponta para ter uma correção um pouquinho maior. E se a gente fala em correção um pouquinho maior, pegando aqui a correção as linhas de retração de Fibonacci, a região mais relevante de suporte, 14,75 a 13,37. Mas dá para ficar também de olho nos 16,26, porque esse 16,26 ele coincide aqui com vários candles aqui do gráfico semanal oscilando aqui para trás. Agora, os 14,75 ainda coincide melhor em relação ao fundo anterior. Então, suporte mais relevante para azul, se fosse para pensar em compra, pensando ali no position trade, sinal de fundo mais perto dos 15 a 14,75 seria mais interessante nesse papel. Mas, de maneira geral, olhando para o gráfico diário, tem algum sinal para entrar comprando? Não tem, ainda não. Pelo contrário, tem um sinal para poder caminhar aqui mais para baixo. A perda desse fundo aqui anterior deve acionar uns stops aí quem está comprado no swing trade. 16,61, então o stop ficaria em 16,59, aumentando a probabilidade de buscar os próximos suportes já citados ali no gráfico semanal. Em Minas, cenário negativo, tendência de baixa no papel, dentro de um grande candle de queda, dentro da zona de suporte. Se for para tomar risco aqui nessa ação, tá, vou arriscar para ver se ela se sustenta em cima do suporte e gera um sinal e gera um movimento pelo menos para essa região aqui, ó, desses topos anteriores, faixa de preço por volta dos 7,50. Qual seria a alternativa? Sinal de alta aqui. Testa efetivamente a região ali mais próxima possível dos R$7, número redondo, e na sequência entra um candle de força aqui superando essa máxima, um candle de altos, quebrando a sequência de máximas descendentes para abrir uma compra
em cima de zona de suporte, sabendo que é contra a tendência de baixa de curto prazo. CPFE3, topo lá no mesmo nível do topo anterior, tentou gerar um fundinho aqui muito próximo do topo, reverteu, hoje tentou voltar para cima da média de novo, que fechou abaixo ontem, não fechou, então perda da mínima pregão de hoje reforça a chance de queda para buscar esse nível de suporte aqui desses fundos anteriores, mais por volta dos 34,60. Então, por enquanto, no curtíssimo prazo, um viés de baixo que está coerente, né? Coerente com o quê? De ter uma correção no semanal, um pouco maior desse movimento de subida, em termos de tempo. E aí reforça um cenário mais para buscar compra um pouco mais abaixo. Se ela vier aqui na região dos 34,50, 34,30, seria muito bom para planejar compra. Não significa dizer muito bom que ela não vai parar de cair aqui e começar a subir, mas pelo menos que ali nessa região é uma região mais interessante para entrada, em termos de relação risco-retorno. Cash 3, ação que no dia de hoje apresentou uma alta de 2%, está dentro de uma correção. Já entraria comprando aqui? Para mim a correção foi pequena, hein? Para entrar comprando aqui, eu aguardaria mais alguns pregões aqui para pensar nessa entrada. Mas enfim, quem for abrir compra aqui, riscando um pouquinho mais, esse stop fica um pouco mais aqui para baixo, tentando pegar algo para cima e botar em menos capital. Por quê? Porque a ação voltou para baixo do topo que foi rompido. E a entrada termina ficando abaixo daqui, é uma região que era resistência lá para trás, pode voltar a funcionar como patamar de resistência. Resistência que vai aqui dos 9,24 até uma região mais por volta ali dos R$ 9,93. Quanto mais distante for a entrada dessa região de resistência, desse topo aqui, melhor ainda. Então, por isso que seria mais interessante ter mais alguns pregões, demonstrando que não está muito forte para cair, e no decorrer da próxima semana, podendo gerar uma boa compra de swing trade, na minha opinião, na Cash 3. Cirela, dentro de uma tendência de alta bem forte, olha o semanal dela, estilingada para cima. Pegar aqui o gráfico mensal também, ó, dentro de uma tendência de alta. Dentro de uma tendência de alta, pegando aqui primeiro uma reversão aqui de tendência, projeção inicial nos 28,53. Pode ser que não vá direto lá, mas por enquanto está muito próximo aqui da região dos 26,24 a 26,65. Essa região aqui assim é uma região mais pesada de resistência, na minha opinião, para essa ação. Então, para buscar uma compra com melhor relação risco-retorno, o que precisa acontecer no gráfico diário ou no gráfico semanal? Um sinal de queda, uma queda, para depois buscar essa compra. Comprar aqui nesse nível de preço, não entraria comprando, e se tivesse posicionado, deixaria o stop abaixo da mínima aqui, desse recuo, pequeno recuo que fez, lateralização que fez aqui, nos 23,19 estaria de bom tamanho o stop aqui nessa ação, ou se quiser colocar o stop mais curtinho, abaixo da mínima da quinta-feira. Mas para qualquer compra, comprar agora estaria descartado, pelo menos para mim, pensando em relação a risco-retorno. MRV3, lateral, dá para comprar rompimento? Seria um melhor cenário, né? Mas eu diria que o melhor cenário seria o quê? Ela vem, oscila aqui, ó, e depois gera um sinal de alta. Aí seria mais interessante para entrar comprando. Bate no suporte mais forte, gera um sinal de alta. Por que o rompimento é menos interessante nesse momento? É porque o tamanho já do movimento de alta semanal, né? Corrigiu um pouquinho, já subiu. Então ela tem espaço para ter uma correção. É difícil de imaginar que ela vai dar uma estilingada para cima muito grande. Enfim, entrou comprando rompimento, projeta essa altura aqui, não bota um objetivo muito longo acima dessa projeção, dessa altura aqui, tá? Para cima do seu preço ali de entrada, para cima desse rompimento. O outro ativo, Lojas Renner, belo pregão, alta de 5,77%, estava aqui lateral e rompeu para cima, fechou bem. Quem entrou comprando? É isso. Primeiro ponto de projeção, seria basicamente esse candle aqui, 20,74, que vai coincidir com esse topo aqui anterior. Se eu pegar aqui, ó, em termos de movimentos, o topo mais importante está justamente aqui. Então, apesar de ter gerado algo semelhante aqui, um pivôzinho de alta, ele está dentro ainda de um movimento de queda. Logo, ele é menos relevante. Ele se torna mais relevante se superar essa máxima, que aí sim, opa, a tendência está confirmada para cima. Ela está no momento importante, inclusive do semanal. Ó. Caiu, tem 3 semanas subindo, se recorrer aqui, ó, topo descendente, aí a gente tem uma expectativa mais de queda de novo por essa ação. Então, para quem está comprado, para quem abriu compra, stop abaixo da mínima daqui em todo o pregão de hoje, na minha opinião, está bem posicionado. Porque se é depois desse candle de hoje, se ela reverter aqui para baixo, eu encerraria a posição comprada em cima de LREN3, Lojas Renner. E por falar nesse mesmo setor aí, C&A, alta hoje boa de 5,32%, rompimento aqui,
rompimento aqui, ó. E aí, entro comprando esse rompimento? Eu não entro comprando. Por quê? Porque já tem vários pregões aqui no movimento de subida. Qual seria a alternativa? Aguardar no próximo movimento ou lateral ou de baixo para comprar um fundo ascendente. Já que o papel, depois de uma pancada para baixo, conseguiu reverter isso. Então, ele gera uma expectativa positiva. Se você for entrar aqui comprando esse rompimento, o stop fica abaixo da mínima desse pregão e eu colocaria menos capital nesse caso. Ou se você já estiver também posicionado. Essa seria, para mim, a principal alternativa em cima de CIA. B13 que está dando uma tendência de alta no gráfico diário, no gráfico semanal, ativo alinhado aí para cima no curto a médio prazo. Açaí, depois de ter feito aqui uma tendência de baixa, a ação já conseguiu pelo menos gerar ali um indício de reversão dessa tendência. Diria que a tendência está um pouquinho mais indefinida pelo gráfico diário. Aqui no semanal está dentro do movimento de subida, uma boa recuperação. Para abrir compra aqui nesse ponto, não faria isso, mas aqui se vier um pouquinho mais para baixo, gerar um sinal de alta que seja o mais distante possível disso aqui, ó. Porque se bater lá e gerar sinal de baixo, pelo menos já teria como reposicionar o stop de uma posição comprada do swing trade nessa ação. Quem tiver comprado, faz sentido deixar o stop abaixo dessa mínima aqui, desse recuo, que coincide com o fundo ali anterior. Vou botar ali nos R$12,99, 12,98. A mínima aqui está 13,09, né? Deixando uma folguinha, seria nessa região aí dos 12,98 e 12,99. A outra ação, Raiz 4, que vocês solicitaram aqui, ó, está dentro do movimento lateral. Olhando para o que está acontecendo no gráfico semanal, um movimento mais fraco de baixo, o que seria interessante? Ela pode perder aqui essa região de suporte. Como ela está vindo aqui, se ela perder e logo na sequência tiver um sinal de alta um pouco mais relevante para cima aí, eu olharia para abrir uma compra, tomando o risco de tentar antecipar um fundo no semanal, usando um sinal de alta no gráfico diário. Então, ativo que está com a tendência indefinida, mas com a expectativa ainda de poder testar níveis mais abaixo. E para abrir compra de forma diferente do que eu acabei de mencionar, sinalizações de alta, seja no gráfico diário ou de 105 minutos, para cima de R$ 4,26. E por último aqui, Natura que está dentro de uma tendência de alta, movimento relevante para cima, quedazinha, em cima de nível de suporte. Comprar aqui é uma alternativa, considerando aqui o tempo desse movimento de subida, o tempo dessa lateralização. Risco um pouquinho maior, porque está comprando muito em cima da resistência, mas é a alternativa. A outra seria aguardar o pivô de alta mesmo aqui nessa ação. Porque o primeiro pivôzinho de alta, depois de 3 pregões de forma lateral, não andou. Vamos ver se o próximo, se ela gerar, se abre compra aí no papel. A outra chance de entrada, escorrega um pouquinho mais aqui e pensa na entrada no meio do caminho aqui dessa subida. Uma retração dessa subida aqui, meio do caminho, que é a região de fundo aqui para trás, ou essa região de topo, essa faixa aqui, ó, de preço. Mais para perto ali dos R$17 até os R$16,60. É isso, amigos. Muitíssimo grato pela atenção sua. Desejo a você um excelente final de semana. Lembrando que segunda-feira estaremos aqui de volta a partir de 8h45 da manhã, com análise focada, com a sala focada em mini índice e mini dólar. E a partir das 9h45 com a sala de ações focada em day trade de ações e atendendo pedidos de análise. Um grande abraço a você, um excelente final de semana. Deixe seu like, seu joinha aqui, comenta quais ativos que você quer que a gente analise na segunda-feira na análise de fechamento pregão. Deixe aqui seus comentários. Um grande abraço e até mais. Você é só trader ou você também trabalha? Nossa família e amigos acreditam que eu